Bom dia, irmãos. A gente observa claramente o ânimo e a marcha da congregação para aquele propósito de organização da igreja. Os passos estão sendo dados firmes, preparando a igreja para assumir a sua independência eclesiástica e nas mãos de Deus continuar sendo uma bênção aqui neste bairro. Então alegra-nos isto. E certamente a igreja mãe, que com muita alegria tem tratado, tem cuidado desta congregação. E fica feliz quando ela chegará à sua maioridade. E um dos preparos para aquele momento é a conscientização da liderança e da administração da igreja. A escola dominical, por sugestão do pastor de vocês, se alia ao púlpito quando ele já está discorrendo sobre as funções, sobre o trabalho dos presbíteros, dos diáconos, que são os líderes oficiais da igreja. Eu vi a mensagem no celular sobre os presbíteros, muito bem exposta, e apenas de maneira mais comunicativa estaremos repetindo mais ou menos aquilo que ouvimos. Então, vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 13. O mesmo tema está em Tito e em Atos dos Apóstolos, mas nos deteremos apenas em 1 Timóteo, na palavra do apóstolo Paulo, na sua carta. Vou pedir o Mateus para fazer essa leitura. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Muito bem. Temos aí a palavra apostolar sobre esses dois ofícios
que são presentes e ativos na igreja, especialmente na igreja reformada. O nosso documento constitucional tem 2 artigos que começaremos apresentando. Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e cabeça da sua igreja, possuindo todo o poder no céu e na terra, tem dado à igreja oficiais ou presbíteros para governá-la em seu santo nome e de conformidade com a sua palavra. Isso é o que está na nossa Constituição, a definição e a justificativa bíblica para o presbítero. Segue-se outro artigo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e cabeça da sua igreja, foi servido que nela houvesse socorros ou diáconos que tivessem ao seu encargo especial o socorro dos necessitados. Vejam, os irmãos, é o próprio Cristo que estabeleceu na sua igreja governo e servidores. E não é um governo autocrático, não é um governo monocrático. Eu vou até inventar uma palavra. Não é um governo congregacrático. Governo congrecrático. Mas é um governo formado por presbíteros, tornando-se um governo presbiterial ou presbiteriano. E essa função vem do povo, promana do povo. É o povo quem elege, escolhe, elege, sob Deus, sob a orientação bíblica, já conhecendo as qualificações necessárias. Então é o povo que escolhe. Então é um governo democrático, governo que procede do povo. O povo escolhendo os seus próprios líderes. E a Assembleia reunida escolhe aqueles a quem o conselho indica, e a igreja escolhe sob Deus, sob a orientação de Deus. Então, a autoridade que escolhe é a igreja. Então é um governo democrático, porque também a Assembleia pode tirar a função presbiterial caso haja descaminho do presbítero. Então é um governo democrático. E o governo presbiterial ou presbiteriano está submisso a 2 aspectos. O primeiro, é estabelecido em nome do Senhor Jesus. Isto é, o presbítero governa sob a autoridade de Cristo. E para a glória de Cristo. Ele não é o fim da sua própria função. A sua autoridade promana de Cristo. É claro que o conselho o ordena, o investe e ele assume a sua função.
mas a sua autoridade é de Cristo. E ele deve servir para a glória de Cristo. Segundo, é um governo executado de conformidade com as Escrituras Sagradas. Não é sob um compêndio ou sob alguma matéria secular que ele vai exercer sua função. A sua ação sempre deve ser limitada ao que a palavra de Deus ensina, de conformidade com a palavra de Deus. A autoridade no desempenho desse governo vem só das Escrituras Sagradas, não da vontade pessoal do próprio presbítero, nem do seu gosto e visão próprias da palavra. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, traça o perfil do presbítero e do diácono. O comentarista Hendricks faz um esquema interessante do presbítero. No verso 2, Paulo diz o que o bispo ou presbítero deve ser. No verso 3, Paulo diz o que o presbítero não deve ser. No verso 4 e 5, Paulo orienta o que o presbítero deve fazer, trazendo a seguir um argumento lógico. No verso 6, Paulo diz o que o presbítero deve possuir para evitar um grande pecado e a consequência dele. No verso 7, Paulo diz o que o presbítero deve demonstrar com a sua vida. Quanto aos diáconos, que são homens da ação social e do serviço na igreja, Paulo orienta nos versos de 7 a 9 o que eles devem ser, considerando que o trabalho diaconal tem como fonte algo que deve estar no coração daquele que foi eleito: o amor, a caridade, para que ele se sinta muito localizado nos desafios do seu trabalho, da sua diaconia, que é cuidar dos necessitados da igreja, ter a visão que alcança aqueles que estão com problemas, com dificuldades, além do cuidado, do zelo que o diácono deve ter no culto, nos bens da igreja, nos imóveis da igreja, na ordem do culto. Então, são matérias, especialmente no contato com os mais necessitados, precisa de amor, precisa de ter o coração caridoso. Então, o primeiro bloco dos presbíteros é o que o presbítero deve ser. Primeiro, irrepreensível. Não significa um cristão perfeito, que é impossível, mas alguém de caráter limpo, ilibado, que não seja preciso ser repreendido, porque fica mal para ele
se colocar como alguém que merece repreensão. A sua autoridade é atingida. Então Paulo traz que o presbítero deve ser irrepreensível. Alguém sério, de caráter limpo, que não se envergonha da sua própria vida ou dos seus próprios atos. Isso é uma distinção que deve ser procurada. E aqueles que desejam o presbiterato, o episcopado, deve pautar por este caminho. A irrepreensibilidade. 2. Esposo de uma só mulher. De um modo geral, os comentaristas divergem na interpretação dessa característica e dessa exigência para o presbítero. A primeira coisa que se deve notar é que essa exigência não impede do solteiro ser eleito presbítero. Se tem uma vida digna, se alguém que a igreja observa a dignidade pessoal, cuidado no testemunho, ele pode ser eleito presbítero. O fato de ser casado, marido de uma só mulher, não implica. Eu fui diácono solteiro, fui presbítero solteiro e, pior ainda, fui pastor solteiro. Me casei depois. Então, o solteiro não fique preocupado. Alguns entendem que se trata de um segundo casamento, essa de uma só mulher. Um segundo casamento, inclusive divorciado, que teria tido uma outra mulher. Mas acontece que essa visão não é muito provável, pois excluiria até um viúvo que foi casado 2 vezes. Então, outros afirmam que o apóstolo Paulo está preocupado com a pureza sexual do presbítero, do oficial. Não deixa de ser. E até Calvino ensina isto. Mas vou pedir desculpa a vocês e que eu trago uma posição, uma sugestão de posição alternativa. Podemos observar que no contexto da igreja primitiva, a igreja vivia no século XX, no século I, desculpem. E no caso de conversos, poderia acontecer pelo fato da igreja viver no meio pagão, no meio politeísta, poderia haver um ex-pagão cristão que tivesse 2 famílias na sua vida dissoluta, na sua vida de incrédulo. Mas agora ele se converteu, aceitou a Cristo, e eventualmente as suas famílias também. Que
igreja teria de fazer? Dizer, você vai abandonar a família, ficar só com a esposa, abandonar as outras? Seria justo? Aquela carga que ele trazia do mundo pagão, mas se tratava de pessoas sobre as quais ele era responsável. Então, isso é a minha impressão. Então, esse cidadão, a igreja aceitava a condição dele, mas não podia ser presbítero. Não poderia chegar no oficialato. Não estou afirmando isso, estou apenas sugerindo uma possibilidade também. Mas o fato é que o presbítero, na visão paulina, tenha apenas uma mulher. Seja nesta visão, ou seja, no cuidado para que haja fidelidade no casamento, na família que aquele presbítero dirige. Terceiro, temperante, sóbrio e modesto. Há uma interligação entre estes três predicados. Temperante sem excesso, equilibrado. Muitas pessoas são apaixonadas, tomam uma posição veemente, perdem o controle. Não pode ser presbítero. O presbítero tem que ser temperante, de um equilíbrio para amainar as coisas, para compreender situações, para não tomar partido. Então, alguém equilibrado, temperante, há de ter no caráter do presbítero. Sóbrio, respeitoso, sem afetação. A sobriedade é dita àqueles que muitas vezes bebem. Aí fulano está sóbrio, não bebeu. Está equilibrado, está ajustado, está com a sua mente em ordem. Então isso é requerido do presbítero, sem afetação nenhuma. Modesto, sem vaidade, sem ser soberbo e sem fazer uma autoavaliação de si mesmo. Ser modesto, não orgulhoso, obedecendo ao que Paulo diz: ninguém pense de si mais do que convém. Hospitaleiro, possuir um coração generoso, possuir um coração acolhedor. Esse dom de hospitalidade era muito exigido na igreja primitiva. A expansão da igreja era por missionários. Missionários que saíam da sua terra, saíam de casa sem o propósito de voltar. Eles iam pregar o evangelho. Saíam, abandonavam tudo e saíam, e precisavam de hospitalidade. Então,
no Novo Testamento há reiteradas recomendações para que a igreja seja acolhedora e hospitaleira. E este dom da hospitalidade é exigido do presbítero. Seja hospitaleiro. É claro que hoje há e sempre houve aproveitadores que se beneficiam do amor cristão, se beneficiam da consagração do crente, e exploram. Hoje acontece, e aconteceu. Até há uma história que saiu o missionário, um desse tipo de aproveitador, chegou na cidadezinha ou no sítio, se hospedou na casa, passou um dia, passou outro dia e noite, e a casa o sítio tinha bastante galinhas, então todo dia a mulher matava um frango e ele comia, até que chegou o dia que acabou o frango, acabou a ninhada de galinhas. Aí quando foi à noite, o dono da casa disse: irmão, acabou, não tem mais galinha, não tem mais nenhum frango. Aí ele disse: então, irmão, o senhor me acorda, me chame de madrugada, que eu vou fazer minhas orações e vou embora. Aí de madrugada o dono da casa, já se sentindo aliviado, chegou, chamou o missionário e disse: irmão, o galo já cantou. Aí ele disse: ainda tem um galo? Ficou mais um dia. Então, na realidade, isso houve e continua explorando a boa fé do irmão, do crente. Mas é necessário que hoje tenhamos o espírito acolhedor, a porta aberta da casa do presbítero, mas com sabedoria. Com sabedoria, com observação, porque há realmente os que são oportunistas. E a Miriam tem uma história lá no interior, que acho que filho de 2 presbíteros participaram do culto na casa e depois roubaram tudo. Roubaram tudo. Entrou no meio dos irmãos e tal. Eram 2 ladrões. Mas apesar disto, o dom da hospitalidade, com cuidado, deve caracterizar o presbítero. A casa aberta, a partilha do que tem, hospedar, e tem pessoas vocacionadas para isso. Aqui mesmo em São Bernardo temos presbíteros cuja casa sempre é aberta. Caracterizam muito bem nesse aspecto o dom da hospitalidade. Muito bem. Apto para ensinar. Estudo e conhecimento da Bíblia. Estudo e conhecimento da palavra. E segundo Tito, boa argumentação para defender a fé. Conhecimento apologético é necessário
para o presbítero. Mas há alguns que são modestos, semi-analfabetos, numa igreja pequena, lá no interior. Não, eu não posso ser presbítero, eu não sei pregar. Não sei pregar. Aqui temos presbíteros, eu não sei pregar. Mas o ensino que Paulo fala pode ser também o ensino com a vida, com o testemunho. Um presbítero conselheiro não é expositor da Bíblia, mas é um conselheiro. Ele conhece a Bíblia, tem uma palavra firme. Lá no Alecrim, na minha igreja primitiva, primeira, seu Josué era um conselheiro. Até eu tive problema com um diácono, ou melhor, o diácono teve um problema comigo. Eu me aconselhei com seu Josué. Então, ele não era pregador, mas conhecia a Bíblia e tinha uma palavra bíblica de aconselhamento sempre ponderado, sensato, bom cristão, seu Josué. Então, não é preciso ser pregador, não posso ser porque eu não sou pregador. Não, se você ama a palavra de Deus, se estuda a palavra de Deus, você pode ser um conselheiro. E pode ser uma bênção no conselho, onde você haverá de participar. Diga. Ah. Eu nunca estou com mais de 40 anos de pastorado. Preguei antes de ser pastor, nunca precisei d'água. Nunca. E eu tinha raiva de crente que entrava na igreja com um copo d'água. Hoje eu tolero porque bebo. Mas mais pelo meu problema de saúde. Mas às vezes eu nunca me acostumei e eu posso pregar me esquecendo. Os lábios ficam brancos e secos, porque eu não me lembro, porque nunca fui. Obrigado, Timóteo. Eu preciso. Meus irmãos, apto para ensinar. Então é essa, acredito, a visão bíblica que deve nortear vocês na escolha do presbítero. Agora vem o segundo bloco, e diz Paulo, agora Paulo diz o que o presbítero não deve ser. Verso 3. Não dado ao vinho. Não dado ao vinho. Interessante que a Bíblia não proíbe beber. Mas a gente, quem tem família, tem familiares ébrios, bebem, diz, puxa vida, a Bíblia devia ter proibido. Proíbe, mas a Bíblia não proíbe. A Bíblia é muito sábia, é iluminada, inspirada pelo Espírito, e o fato é que não há essa proibição. O primeiro milagre de Cristo foi o quê? Transformar água em vinho. Em regiões muito frias, é preciso beber vinho. Esquentar o corpo. Eu nunca participei, nunca tive em região fria, mas a gente entende, né? Regiões geladas, o vinho ajuda. Contudo, embora não proíba,
Mas as advertências bíblicas contra a bebida são muito fartas. São muito fartas. A ponto de que a gente entende que o espírito bíblico é que se abstenha. Se abstenha do vinho. Embora não proíba, mas o espírito bíblico é para se abster. Porque para alguns que se sentem inclinados ao vinho, eles começam a beber e não param. E há elementos no nosso corpo que inclinam a vontade de beber. Não é... Eles bebem sem querer. Eles bebem, eles não querem beber, mas bebem. São aqueles que podem ser afetados pelo vinho. Uma vez eu conversando com alguém, não me lembro, eu disse, conversando com um rapaz, alguma coisa assim, eu disse, você sabe que você, se fizer uma coisa, você nunca será viciado em droga. Você sabe como você nunca vai ser viciado em droga? É nunca colocar a primeira droga na boca. Então esse é o conselho de Paulo, inclinado ao vinho, evite o vinho, porque pode levar a um momento que você não tenha retorno, e precisa ser um milagre de Deus para que você mude o seu caminho. Então, sabiamente, não há proibição, mas há o conselho preventivo. Presbítero, não inclinados ao vinho, é melhor não beber. Depois, não violento. Não violento, porém cordato. O presbítero deve ser alguém tranquilo, pacato, capaz de suportar afrontas, porque ele deve ser humilde. E às vezes ele pode ser até agredido por um crente. Qual a atitude dele? Não é violento. Eu sempre usei um método no meu pastorado. Eu tive crentes atrevidos. E o crente atrevido chega me desrespeitando, aí eu me torno... Bom, eu tenho de entender que eu tenho razão. Eu me torno mais atrevido do que ele. Ele fala alto e eu falo mais alto, impondo a minha autoridade pastoral. Se ele falar mais alto do alto que eu falei, eu me calo. Aí não vou brigar. Eu me calo, não vou bater boca. Ele não compreendeu. Vou esperar uma outra oportunidade para conversar. Mas não vou bater boca com o crente. Então, há de haver esse espírito de humildade.
Não, eu sou o pastor, eu sou o presbítero, quem manda não pode fazer isso. Se a autoridade não for aceita, então recue. E para isso é preciso humildade. É preciso não ser violento, ser cordato, pacífico, né? Até suportando afrontas, até o quanto pode suportar. E seguindo o exemplo de Cristo. O que é que Cristo diz? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Muito bem. Inimigo de contendas. O presbítero não pode ser contencioso, não pode ser de cabeça quente, que de um certo modo a presença dele provoque erupção na conversa, na reunião. Deve ser pacífico, porque quando o presbítero está diante do pastor respondendo às perguntas, há uma pergunta que fala se ele promete zelar pela paz e pureza da igreja. Então alguém que tem que zelar pela paz não pode ser contencioso. Ele deve apagar o fogo. Ele deve ter aquela condição de apaziguar. E apaziguar sem tomar partido, porque então ele se torna igual a um lado que está brigando. Então, sabedoria de Paulo, pelo Espírito Santo, traz este caráter como necessário ao presbítero. Inimigo de contendas. Ele tem que zelar pela paz na igreja. Isso é muito importante. O que vemos é que às vezes nós vemos presbíteros que suscitam a revolução na igreja, que lideram grupos de divisão. É um pecado, foge da sua função primária para a execução do presbiterado. Vai até que horas? Por volta das 11, 11h10. Olha, é difícil cobrir toda a sugestão bíblica para o presbiterado. E lá vem agora no avarento. O que é o avarento? O que alguém me sugere? Uma pessoa avarenta, o que é? Apegado ao dinheiro, tem amor ao dinheiro. Seguro demais. Ele ganha, e todo avaro ou avarento ganha dinheiro, ele sabe ganhar dinheiro, mas não gasta. Passa necessidade, a roupa tá rasgada. Bom, hoje roupa rasgada é chique, né? É chique, mas antigamente não, sempre com a roupa rasgada, não tinha condição de comprar outra. E às vezes, no caso, não comprava para não gastar. O Paulo Lale aqui tem uns conhecidos, e o Dorival, eles me dizem, uma vez ele conversou, eu estava com Dorival, aí veio um amigo do Dorival, tal, conversaram. Aí disse: reverendo, esse homem é o homem mais rico de São Bernardo. Mas ele não gasta dinheiro com um cafezinho. Não gasta. E o Paulo me conta que houve um tempo, o Paulo Lale, que também
é daqui há muitos anos e conhece o pessoal mais antigo, diz que ele estava conversando com o Paulo, aí o Paulo dizia, vamos tomar um cafezinho ali? Aí ele disse, não, vamos tomar na loja americana que é de graça. Quer dizer, o que é que esse homem está fazendo? E diz que ele é rico, tem imóveis por todo canto. É um negócio, é uma doença incompreensível. Ele morre e pronto. Ao invés de fazer o bem, ao invés de ser altruísta, ao invés de ajudar os outros, e às vezes ajudar a si mesmo. O presbítero não pode ser avarento. Ele deve ser cuidadoso, não deve ser gastador, nem avaro. O avaro não gasta. Guarda, 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 guarda. Hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Mas deve ser, também não deve ser perdulário. Perdulário é o antônimo de avaro. Não deve ser perdulário. O que é perdulário? É não ter pena de gastar. Não ter, esbanja. Não, isso não é bíblico. Nem um polo, nem no outro. Mas aquele equilibrado que sabe guardar. Guardar alguma coisa do que ganha é prudência. É prudência. Então tem de haver esse equilíbrio financeiro. Não se privar e passar necessidades com dinheiro depositado em algum lugar e não quer usar porque ama aquele dinheiro, não quer gastar. Então o presbítero deve ter boa sensibilidade para o equilíbrio e ter um comportamento de ajudar alguém, se ele tem bastante, ajudar alguém. Participar dos seus bens para outro. Um trabalho missionário, uma oferta missionária. Ele é o primeiro a levar alguma coisa, porque tem um bom coração e porque tem dinheiro. E a Bíblia recomenda, não ajunteis tesouro na terra. Não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba, onde a moeda se enferruja, mas juntai tesouro no céu. Como é juntar tesouro no céu? Você aplicar para o bem aquilo que Deus lhe deu. Não é você comprar salvação, mas é você juntar tesouro no céu pela divisão que você faz com aquilo que Deus lhe deu. Adão foi comissionado por Deus a cultivar e guardar o jardim. E fazendo uma extensão dessa palavra de guardar, é como se tivesse de guardar a produção do jardim também. E Calvino desperta isto na sua visão social de guardar. Mas o dinheiro sempre à disposição do momento necessário. Não avarento. E vem a orientação do 4º e 5º versículos. Aqui o Paulo ensina que o presbítero deve fazer. E fazer com um argumento lógico.
governar bem a sua casa, o seu domicílio e criar os filhos sob disciplina. Uma casa em ordem, uma casa onde a autoridade é respeitada. Os filhos respeitam os pais, a mulher respeita o marido respeita a mulher. Este é o ambiente que deve ser exposto e produzido pelo aconselhamento de Paulo. Governe bem sua casa, não despoticamente, não tornando a mulher escrava, não produzindo ira aos filhos, mas na disciplina, a disciplina bíblica, contida, exposta, anunciada. Ninguém deve bater no filho. Bom, hoje bater já é crime, mas dar uma palmada no menino ou na menina sem dizer por que é que ele está apanhando. Tem que dizer: meu filho, você vai apanhar por isso. Papai não quer, mas vai bater no bumbum. Ele tem de saber por quê. Não é uma reação violenta pelo desafio da criança. Com disciplina cuidadosa. E isso vai educar o filho, não vai produzir revolta no filho. Então o presbítero deve ser extremamente cuidadoso para que a sua casa esteja em ordem nos critérios bíblicos. E Paulo diz: com respeito. Eu acho interessante esse adendo que Paulo faz. Interessante. Paulo acrescenta: governar bem a sua casa, disciplinar os seus filhos com respeito. A gente deve respeitar a criança, a gente deve respeitar o filho. Ninguém mais do que o presbítero. Respeitar. E o filho deve respeitar o pai, a mãe. Então esse é o critério que o Espírito Santo, através de Paulo, mostra para aquele que vai ser indicado presbítero. E vem o argumento de Paulo, que se não proceder assim, como é que vai governar a casa de Deus? Se ele não administra bem a sua casa, se ele não governa bem a sua casa, certamente não terá condições de governar a casa de Deus. E aí se cria um princípio do exemplo e da coerência. Eu ser uma coisa em casa e outra na igreja. Isso acontecendo, a minha obra, o meu trabalho não terá condição de ser abençoado por Deus. No verso 6, Paulo diz que o presbítero deve possuir maturidade na fé. Não neófito. Maturidade na fé. Não deve ser alguém novo que chegou. Não deve ser movido pela igreja, pelo entusiasmo de alguém que chegou querendo fazer isso, querendo fazer aquilo.
igrejas que receberam membros de muita atividade sem conhecer, houve escândalo. A nossa igreja, antes de eu vir, mas eu ouço comentários, maturidade. Se ele é maduro na fé, mas se vem para uma igreja, a igreja deve primeiro conhecê-lo. Ele tem costumes diferentes, então a igreja precisa acompanhá-lo. Eu sempre digo que aquele que já é presbítero no outro lugar e tem maturidade no presbiterato, mas ainda deve ser olhado pela igreja como um novo membro, e que ele precisa conhecer a igreja, e a igreja precisa conhecê-lo. Isso tem que levar tempo. Então Paulo cuidadosamente diz que não seja novato. E eu digo não apenas novato na experiência cristã, mas novato na comunidade, embora seja velho em outra. Não se perde com esta prudência na igreja. Isto para evitar um grande pecado. Paulo diz, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Então é muito perigoso. A soberba é um pecado terrível. O salmista diz, e da soberba guarda o teu servo, e então ficarei livre de grande transgressão. Então Paulo está prevendo isso, a soberba. E a soberba é fácil, quando você se reveste de autoridade, pode subir para a sua cabeça. Então Paulo já bloqueia isto. Não seja neófito, que se fascine com a função, que seja seduzido pela função e suba além do que deve. A consequência trágica é cair na condenação de Satanás. Terminando os presbíteros, o verso 7, Paulo diz que o presbítero deve demonstrar bom testemunho para os de dentro e para os de fora. Deve ter um bom conceito. Ele deve ser visto com aplausos, com elogio, pelo seu testemunho. Não, fulano, fica tranquilo. Te prometeu, faz isso. Bom testemunho da igreja. Ele tem de dar bom testemunho na igreja. Mas não só na igreja, ele tem de dar bom testemunho no trabalho, na repartição, na escola, na universidade, na docência de alguma entidade de ensino. Bom testemunho. Os de fora e os de dentro da igreja. A sociedade precisa acreditar que na igreja tem pessoas transformadas. Então esse é o efeito do testemunho na sociedade. Ser crente aonde ele estiver. Aí termina, meus irmãos, as características do presbítero. Não vou agora começar dos diáconos. Timóteo estará pregando hoje.
e também o tempo não nos dá condição, mas apenas temos duas coisas. Quanto aos diáconos, só duas coisas não estão no bloco dos presbíteros. Então, o que serve para os presbíteros é para os diáconos. Agora, tem duas coisas que não estão lá no bloco. Sejam de uma só palavra e devem ser conservadores do mistério da fé, com a consciência limpa. E por que é que Paulo acrescentou essas duas coisas para o diácono? E não estão lá no presbítero, pelo menos explicitamente. Eu acho que pode ser um adendo mesmo para os diáconos. Depois de todas aquelas características do presbítero, essas duas do diácono são importantes, porque não estão lá. Sejam de uma só palavra. As referências a isto nós temos em vários lugares. O Senhor Jesus disse: seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Mais do que o crente comum, o diácono deve ter uma palavra. Eu acredito até que no contato pessoal, em ouvir as pessoas, em se relacionar com o público, o diácono pode prometer coisa e não dá. Vou lhe ajudar, fique tranquilo, e se esquece. Está lá para o diácono, que tenha uma só palavra. Não está para o presbítero, mas está para o diácono. Talvez pela sua comunicação pessoal, social. E serem conservadores do mistério da fé, com a consciência limpa. O serviço diaconal, meus irmãos, é serviço humano, é serviço do terra a terra, é ajudar a quem está precisando. Ir no supermercado com a pessoa, comprar comida, levar um remédio. E isto é um trabalho para aqueles que têm vocação fascinante. E o trabalho do diácono parece que se limita a isto. Chamar a atenção de um menino ou uma pessoa conversando na igreja, pegar os elementos da Santa Ceia, levá-los, trazê-los. Então, é um trabalho aparentemente terra a terra. E parece que o diácono pode priorizar esse trabalho, esquecendo-se da sua fé, esquecendo-se dos seus compromissos espirituais. Eu fui pastor na primeira igreja de Belo Horizonte, uma igreja de 1.500 membros, e tinha um diácono, que diácono bom, que diácono da hora. Amazílio era uma beleza. Eu tinha uma confiança no Amazílio. Eu coloquei o Amazílio em situações difíceis e ele deu conta de bandidos, de pessoas que telefonavam para mim, de eu pedir para ele conferir. Olha, Ismaílio era... Amazílio. É? Amazílio. Amazílio. A Ismaília é uma moça. É Amazílio. Eu gostava muito do Amazílio. Um diácono 100%. Mas eu nunca vi Amazílio sentado no banco, ao lado da esposa, de uma filha bonita que ele tinha, que hoje é médica,
Nunca vi. Eu só via Amazílio carregando cadeira, Amazílio levando pessoas, Amazílio conversando ali, Amazílio se movimentando. Aí, uma vez chamei, disse: Amazílio, você é um diácono de ouro. Você é solícito, você desempenha bem a sua diaconia. Mas, Amazílio, eu nunca vi eu do púlpito pregando e você sentado no banco ao lado da sua mulher, ouvindo a mensagem e participando ativamente do culto. Ele reconheceu. E não sei se no próximo culto ou no outro culto estava o Amazílio quietinho ao lado da esposa, ao lado da filha, cantando, ouvindo a mensagem. Eu nunca tinha visto. Mas Paulo diz: serem conservadores do mistério da fé. E o mistério da fé são os elementos da redenção, é a manifestação de Deus para a salvação do pecador. Esse é o mistério da fé, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Não pode, seja conservador disso, não se esqueça. Está ouvindo, Chico? Grande diácono Chico. Mas o Chico eu já vi ouvindo direitinho a mensagem, participando do culto. Com a Érica. Conservando o mistério da fé. Preocupado, não deixar ser levado pela contingência humana e material e social, mas desenvolvendo também a sua experiência cristã. Meus irmãos, não sei se coloquei um tijolinho na construção da congregação para a igreja, mas acredito que confirma um pouco mais dos deveres dos oficiais, que são elementos chaves na vida da igreja, principalmente da igreja reformada presbiteriana.